Muito bem, deixa eu colocar na tela, vamos colocar na tela aqui essa decisão da juíza americana que botou aqui, olha, ignorando os e-mails do ministro Alexandre de Moraes. Vamos entender do que se trata? Por favor, abre na tela aí, deixa eu abrir também aqui comigo, né? E aí a gente vai ler junto essa notícia, tá? A gente colocou a mão na decisão ainda ontem, no finalzinho da tarde ali, início da noite, né? E a Corte Distrital Federal dos Estados Unidos, ela negou então o pedido das empresas Trump Media e Rumble, que buscavam impedir preventivamente a aplicação das decisões do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Lembrando que o Alexandre de Moraes, ele pediu a suspensão, a derrubada do canal do Alan dos Santos, né? E o fez através dos e-mails. Ele manda e-mail, como ele manda para cá, ele aqui no Brasil, para as Big Techs aqui, ele fez a mesma coisa, mandou e-mails para a Rumble, né? Mandando a Rumble derrubar, e a Rumble falou, olha, primeiro o seguinte, você deveria fazer esse pedido através dos canais oficiais de cooperação internacional e não aqui através de e-mail. A gente não considera esses e-mails, né, não considera isso para a nossa análise jurídica, né? Então a Rumble, ela, de posse desses e-mails, ela entrou com a ação. E ontem essa juíza, então, ela trouxe justamente o olhar da justiça americana sobre esse comportamento. Então a juíza Mary Scriven, ela desconsiderou os e-mails do ministro pedindo a exclusão, né, desse conteúdo e a derrubada de perfis. É óbvio, como ela só pode se manifestar sobre decisões formais que respeitam os canais oficiais de cooperação judicial, a Scriven, ela deu uma colher de chá aí para o Moraes, vamos dizer assim, e avisou que eventuais ordens emitidas não terão qualquer efeito em território americano e que as empresas Trump Media e Rumble não terão de cumpri-las. E aí é que que importa o que a gente vai dizer. Está escrito aqui, ó, entre aspas, tá? Por essas razões, sob a lei já bem estabelecida, as empresas autoras não estão obrigadas a cumprir as diretivas e decisões e ninguém está autorizado ou obrigado a auxiliar na execução dessas decisões. Firmeza? Por favor. Dessas decisões contra as empresas ou seus interesses aqui nos Estados Unidos. Ademais, até agora não parece ter havido nenhuma ação tomada pelo governo brasileiro, pelo governo dos Estados Unidos ou qualquer outro ator relevante para cumprir as ordens do réu Moraes. Olha só que interessante. E mais, ela continua, até que tal ação seja tomada, esta questão não está madura para uma análise judicial. Caso alguma entidade ou indivíduo tente executar as diretivas ou pronunciamentos nos Estados Unidos, sem respeitar as leis ou tratados aplicáveis, esta corte está pronta para exercer sua jurisdição para determinar se as declarações nos documentos são aplicáveis conforme a legislação dos Estados Unidos. Isso, naturalmente, dependerá da comprovação da jurisdição pessoal sobre qualquer réu e da adequada notificação quando for apropriado. Em outras palavras, como me disse aqui o Leonardo Corrêa, que está conectado conosco aqui também, a juíza simplesmente desconsiderou o e-mail enviado ao Rumble como uma notificação válida. Isso aqui tem uma série de implicações, né? Então eu quero ouvir os nossos convidados aí. Léo, você que já estava conosco, comigo ontem, já tinha comentado, por favor, desenvolva aí a sua análise em cima dessa decisão, porque muita gente, inclusive na mídia aqui no Brasil, interpretou de forma equivocada. O pessoal estava comemorando, que bom, a juíza rejeitou, e na verdade não é bem isso, né, o que aconteceu. Não, definitivamente não foi isso que aconteceu. A decisão é claríssima, assim, não deixa margem para dúvida. O que a juíza fez foi, como você colocou, Dantas, desconsiderar o e-mail do ministro Alexandre de Moraes. Ela não declarou nula, como algumas pessoas escreveram, não tem nenhuma declaração de nulidade, que ela está dizendo que aquilo não é nada jurídico para os Estados Unidos, que nenhuma empresa americana é obrigada a seguir, porque não seguiu o judiciário brasileiro, não seguiu os trâmites naturais que deveriam acontecer. Agora, tem outros elementos que eu acho interessantes também. Teve muita especulação quando saíram as notícias tendenciosas sobre a decisão. Então, a juíza é progressista. Não. A juíza foi indicada pelo George W. Bush. Só basta pesquisar na internet, juiz federal dos Estados Unidos,
normalmente são indicados pelo presidente, passam por sabatina no Congresso. E ela foi nomeada pelo Bush. Então não tem caso de um progressista. A juíza foi muito cuidadosa, ela agiu com autocontenção, ela não foi além, ela simplesmente disse, olha, isso aqui não tem nenhum sentido dentro dos Estados Unidos, e enquanto não houver nada mais grave, eu nada tenho a fazer. E aqui tem um ponto, acho que interessante também, Dantas, que você perguntou, Martin, num outro programa que eu estava junto, como é que os Estados Unidos se comportaria com um juiz desse, se daria cumprimento, não daria. E talvez isso seja um dos aspectos dessa decisão. Porque quando a juíza fala que nenhuma autoridade brasileira deu cumprimento, é porque ela está partindo do pressuposto, tal qual funciona nos Estados Unidos, que as decisões elas não são autoexecutáveis. O judiciário americano ele não executa direto as decisões. Um caso emblemático que lembra isso é o Brown versus Board of Education, um caso famoso que fez com que negros e brancos participassem das mesmas escolas, e o governo Kennedy não aplicou imediatamente no Brasil, nos Estados Unidos inteiro, porque ele teria dificuldade de fazer cumprir a decisão. Então foi gradativo. Então eles têm a perfeita noção que o judiciário não tem o poder sozinho de executar suas próprias decisões. Eu acho que, como a gente havia previsto aqui na conversa, inclusive com o Martin, né, esse caso, essa ação contra o Moraes, ela vai virar um leading case de todo esse debate internacional, global, sobre regulação de redes, etc., sobre abusos arbítrios do judiciário, sobre censura, né? Quanto mais você tiver... Veja, essa é a primeira decisão, e ela já de cara já expõe, já coloca assim em comparação, né? Já expõe a nossa realidade, né, de algo que não deveria estar acontecendo no Brasil, porque não deveria acontecer em justiça alguma num país democrático. Carol? Pegar também um ponto do que o Martin falou quando teve aqui no programa, né? Ele falou que ele pesquisou se isso já teria acontecido alguma vez antes, porque existem mecanismos institucionais, tratados internacionais de como você comunica com uma autoridade estrangeira. E o Alexandre de Moraes simplesmente mandou um e-mail. Então é isso que a juíza fala. Tipo, isso daqui não tem validade jurídica nenhuma, não tem como dar liminar numa coisa que sequer existe no universo jurídico. E o Martin, não sei se muito educadamente, falou, eu pesquisei para ver se havia jurisprudência, assim como quem diz, você simplesmente não cumpre a lei no Brasil, e isso nunca aconteceu antes. E nunca aconteceu também em nenhum outro lugar do mundo, ele falou aqui no programa. Exatamente. Nem na Coreia... Ele disse o seguinte, né? Nenhum juiz da Coreia do Norte, do Irã, nunca nenhum deles fez isso, né? Mandar um e-mail para uma empresa americana, mandando a empresa americana cumprir uma decisão de algo... Que o juiz brasileiro... Olha, realmente assim, a gente precisa martelar isso, porque só assim, para as pessoas começarem a entender, inclusive os coleguinhas da imprensa, que fecham os olhos para ilegalidades, eu não sei se por desconhecimento ou por má fé, mas a gente precisa deixar muito claro o que está errado. Eu queria a tua avaliação, do ponto de vista também político, né? Como é que isso está caindo aí no meio político? Você está sentindo um cheirinho de mudança na percepção dentro do Congresso sobre o que a gente está vivendo, sobre para onde a gente quer ir, para onde a gente quer levar o Brasil? Olha, tem uma mudança na atmosfera do Congresso que é palpável, né? E isso o centro percebeu, a direita, você anda pelos corredores do Congresso, eu sei que você tem um hábito de ir lá, você percebe que até a feição dos apoiadores do Lula, do PT, eles andam cabisbaixos, eles já não têm mais aquela vontade de subir na tribuna para defender o Lula. A gente percebia muito, quando você tem o início dos breves comunicados, há uma disputa natural das pessoas irem lá e rapidamente registrar, né, o seu nome para poder subir na tribuna e falar durante aqueles 3 minutos, que é tradição. O que a gente tem percebido? Que nesses últimos dias não está tendo muito petista disputando esse período, que vai ali das 2 horas até umas 4 horas da tarde, é uma disputa por esse horário. Então é uma disputa muito ferrenha. E eles não estão indo mais para a tribuna, eles não têm aquela vontade de ir lá em defesa, não sei se é vontade ou porque está indefensável. Mas mudou bastante a atmosfera, o ânimo, né? Nós estamos vendo a oposição muito mais animada agora, vendo aí uma sequência de vitórias, algumas por mérito da oposição, outras
por interferência divina, porque não tem outra explicação para o que está acontecendo, essa sequência de derrotas, de atropelos, de tropeços desse governo. E aí nós temos a política internacional também, que está servindo para colocar um pouco, para turbinar ainda mais o que está acontecendo aqui. No início a gente viu aí o pessoal do STF, do governo, zombando desse processo americano do Rumble e da Truth Social, em relação ao Alexandre de Moraes, que isso não ia dar em nada, que uma boa parte da imprensa brasileira dizendo que o Donald Trump não ia perder tempo falando de política de Brasil, como se isso aqui fosse relevante para eles e tudo mais. De repente, do dia para o outro, muda completamente, né? Agora você já vê o STF pedindo, implorando para que o governo ative o Itamaraty, para que o Itamaraty interfira nos Estados Unidos em defesa do STF, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O Itamaraty não tem dentre as suas prerrogativas sair em defesa de um ministro do STF, que fez mais uma vez mais uma ordem ilegal, como vocês estavam falando aqui antes de eu começar a minha fala. E agora, o Donald Trump, o que eu estou percebendo? Agora já é uma leitura do que eu estou vendo que está acontecendo lá, tá? Os Estados Unidos estão percebendo que as empresas de social media, né, as redes sociais, que são na maioria delas americanas, elas viraram alvos de todos esses países dessa agenda woke, esses países que querem a censura. Alvos para censurar e também como se fosse um porquinho de moedas, né, para arrecadar o máximo possível o dinheiro desse pessoal. A gente viu lá o Online Digital Safety Act, que o Reino Unido estava querendo aprovar, que a União Europeia também, mais alguns projetos de lei que eles aprovavam lá, que era para taxar de forma absurda as redes sociais, né? As plataformas, Google, YouTube, Instagram, todas. E ele percebeu que esse era um ataque não às empresas em si, mas para arrancar dinheiro dos Estados Unidos. Claro. Que afinal de contas essas empresas são gigantes. Tem empresa, por exemplo, como a Meta e o Google são maiores que boa parte do produto interno bruto da maioria dos países do mundo, até de países da Europa. Sim. Então, eles fez um tweet ontem falando, olha, acabou essa palhaçada. Vocês não vão ver mais essas empresas como os pig banks, né, e nem para censurar. Então, qualquer ataque ou decisão de censura ou de taxação em cima dessas empresas serão vistas como um ataque aos Estados Unidos e os Estados Unidos revidarão com tarifas. Qual é o alvo que ele vai usar? Agora eu vou te falar. Qual é o alvo que ele vai usar como sendo bode expiatório para servir de lição para todos esses outros países?